Queridos, vamos pegar nossas Bíblias nessa noite, neste momento. Vamos abrir na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estamos ainda no capítulo 1. E hoje, se o Senhor nos permitir avançar um pouco mais, nós falaremos sobre a segunda evidência dos eleitos. Ou como consta lá na primeira mensagem, ou na mensagem da semana passada, os eleitos, a primeira evidência, hoje seria os eleitos, a segunda evidência. Mas eu preciso ainda retomar um pouco sobre a primeira evidência. Tá bom? E se o tempo permitir, Deus nos permitir, nós avançamos para a segunda evidência. Se não, vamos explorar um pouco mais a questão da primeira evidência. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus. Queridos, estamos falando sobre o fato de que Paulo, neste capítulo, ele diz ter a ciência, ele diz ter o conhecimento de que os irmãos a quem ele dirigia essa epístola, a igreja de Tessalônica, eram eleitos do Senhor. Ou seja, Paulo tinha a ciência, tinha o conhecimento de que aqueles irmãos ali de Tessalônica, eles eram alvos do propósito, de um propósito específico de Deus, no que diz respeito à eleição. Deus elegeu aqueles irmãos, como elege a muitas pessoas em vários lugares, em várias épocas, para que esse grupo seleto de eleitos cumpram com um determinado propósito. Propósito este de que nós já falamos em outras mensagens, que é a formação de uma noiva para o Filho de Deus. Uma noiva que seja auxiliadora, a noiva para auxiliar a Cristo na sua obra, conforme nós vemos lá na criação do primeiro casal, Adão e Eva, que representam, que figuram ou prefiguram a Cristo e a igreja, conforme Paulo ensina em Efésios capítulo 5, versículos 30 e 31. Ou seja, assim como Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora do homem, sabendo que Adão e Eva prefiguram Cristo e a igreja, Paulo ensina em Efésios capítulo 5, versículos 27, 28, 29, 30 e 31, que semelhantemente a igreja do Senhor, enquanto a noiva eleita por Deus, ela cumpre esse papel de auxiliadora do Senhor. Esses eleitos também que são o conjunto de pessoas escolhidas por Deus para constituir o corpo de Cristo, enquanto a sua expressão, enquanto a sua manifestação, e enquanto o meio pelo qual o Senhor realiza as suas obras. Agora, o que nos chama a atenção em tudo isso é o fato de Paulo afirmar que ele sabia que aqueles irmãos eram eleitos. O que implica necessariamente, e o capítulo 1 prova isso, que existem evidências da eleição. Porque a eleição não é uma mera escolha divina. Juntamente com a eleição, quando Deus escolhe, Deus então certamente tem para o eleito uma graça especial. Porque existe a graça comum, é aquela graça de que Paulo diz aos Tessalonicenses. Nós veremos isso na segunda epístola, capítulo 2, quando Paulo ensina dizendo que o anticristo não se manifestou ainda, porque aguarda-se pelo afastamento daquele que o detém. Ou seja, enquanto aquele que detém o anticristo estiver agindo sobre a terra, o anticristo não poderá se manifestar. Ou o espírito anticristo,
Cristo. O espírito anti-Deus, o espírito anti-verdade, não pode se manifestar por causa da ação de algo ou de alguém que, agindo sobre a terra, impede que esse espírito contrário à verdade, contrário a Deus, contrário a Cristo se manifeste.